Então, galera, nossa aulinha de química da semana. Então, lembra que anteriormente a gente estudou como que as substâncias são formadas. São através das ligações químicas. Lembra que a gente discutiu isso bastante? Ligação iônica, ligação covalente. Então, quando dois átomos se unem, você tem um interesse nisso, né, que é alcançar a estabilidade, eles formam as substâncias. E aí, há diversos tipos de substâncias que podem ser formadas. Do mesmo modo que quando a gente estuda energia a gente divide em tipos para ficar mais fácil entender, as substâncias também a gente faz isso. A gente divide em tipos de substâncias que a gente encontra, porque geralmente o comportamento delas é similar, é parecido. Então, se você entende uma, se outra substância é desse mesmo tipo, você já sabe mais ou menos o que esperar dela, dos comportamentos químicos, das propriedades. Então, é interessante a gente dividir por isso. Então, aqui a gente vai começar a estudar as funções inorgânicas, que é simplesmente isso. Os tipos de substâncias, né, mais comuns que a gente encontra na natureza e que não estão necessariamente ligados ali à vida, né, à matéria orgânica, ok? Tem alguma conexão, mas a química orgânica a gente deixa para separar só esses tipos de substâncias propriamente ditas, né? Quando você estuda aí os açúcares, as proteínas, as vitaminas, são substâncias também, só que a gente chama de substâncias orgânicas. Então a gente deixa isso para estudar depois. A gente vai focar aqui só no que a gente chama de substâncias ou funções inorgânicas. E a gente divide isso em quatro funções. São os óxidos, que a gente vai estudar hoje, os ácidos e as bases, que são bem importantes também, e os sais. Então hoje a gente vai começar vendo aqui a primeira função inorgânica, que é a dos óxidos. O nome já diz bastante coisa. Óxido tem a ver com o quê? Oxigênio. Então é uma substância que tem que ter na sua composição oxigênio. Mas além disso tem umas outras regrinhas ali. Essas substâncias são binárias, isso significa que ela só pode ter 2 elementos. Então você não vai ter um óxido com 3 elementos. E claro, se ela só tem 2 elementos, obrigatoriamente um tem que ser o oxigênio, daí que vem o nome óxidos, ok? Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Um óxido famosíssimo, né, que a gente lida bastante é a água. H2O é um óxido, é uma substância binária e um dos elementos é o oxigênio. Então, famosinha água. CO2 também é um óxido bem famoso, porque ele tem várias implicações cotidianas, né? A gente até vai citar algumas mais na frente. Um outro exemplo aqui é o CaO, é o óxido de cálcio. Também a gente vai citar ele melhor depois. Mas enfim, você entendeu que o óxido obrigatoriamente tem que ter oxigênio e um outro elemento ali, apenas um além do oxigênio. Beleza. Seguindo, dentro dos óxidos a gente também faz uma divisão aqui, já pensando nas outras funções orgânicas que a gente vai estudar, que são os ácidos e as bases. Então, ó, a gente separa os óxidos em óxidos ácidos, que a gente também chama de anidrido, vou explicar para você de onde vem esse termo esquisito, e óxidos básicos. Vamos ver primeiro aqui os óxidos ácidos ou anidridos. São óxidos que quando reagem com a água, quando eles fazem uma reação ali de síntese com a água, eles formam um ácido, que é outra função orgânica que a gente vai entender depois. Mas por agora eu quero que você saiba o seguinte, o que é um óxido ácido? É um óxido que quando reage com a água forma um ácido. Coloquei até 2 exemplos. O CO2, quando reage com a água, forma um ácido carbônico. Por isso você não pode, por exemplo, tomar muito refrigerante, né? Ataca os dentes, porque quando você tem CO2 lá na mistura do refrigerante, ele vai formar ácido carbônico e isso ataca o esmalte dos dentes, ataca o estômago também, por isso não é bom você tomar muito refrigerante. Outro exemplo aqui é o SO3, que é o trióxido de enxofre. Quando ele reage com a água, ele forma um ácido sulfúrico, que é um ácido que tem um poder corrosivo de atacar outras substâncias muito grande. A gente vai entender isso melhor quando estudar os ácidos. Mas enfim, tem outros exemplos aqui. E você reparou também o negócio seguinte, né? O nome depende da quantidade de oxigênios que você tem. Por exemplo, CO2 tem 2 oxigênios. Aí a gente coloca no nome então é o dióxido de carbono. O nome é bem simples. Agora você já começa a entender de onde vem o nome da substância, né? Quando você escreve uma reação lá, como é que você sabe o nome do cara? Se for um óxido, é simples. Vai ser óxido de o elemento que está ali junto dele. Se forem 2 oxigênios, dióxido. Se for um oxigênio só, monóxido. Mono é de 1. Você tem um monóxido de carbono também, por exemplo. É um óxido, só que tem um oxigênio só. Outros exemplos aqui também de dióxidos, ó. Dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre
E, claro, você pode ter 3 oxigênios também quando acontece aqui no trióxido, tri de 3, trióxido de enxofre. Então você vê que o nome é bem simples. O que eu quero que você lembre daqui? Que os óxidos ácidos são formados, claro, pelo oxigênio, mas quando ele está ligado a metais. Repara que todo mundo aqui é ametal. Se você for lá na tabela periódica, você vai ver que todo mundo ou é da 4A, da 5A ou da 6A. Lembra que eu falei que tabela periódica é um negócio importante? Esse lance aí de 4A, 3A, o nome das famílias. Então, a gente está seguindo com aquilo lá. Então, se você der uma esquecida aí na matéria de tabela periódica, dá uma voltada lá, ok? Mas, enfim, se for um desses caras que é um ametal junto com oxigênio, vai formar um óxido ácido. Beleza. Eu também posso ter os óxidos básicos. A gente vai ver que são elementos, ou melhor dizendo, óxidos que quando reagem com a água, formam substâncias básicas, que são meio que antagonistas ali dos ácidos. Eles têm o poder de neutralizar os ácidos, mas de novo a gente vai discutir melhor esse lance de acidez e basicidade mais à frente. Quero que você entenda agora que se for um metal com oxigênio, vai formar o que a gente chama de óxido básico. Ok? Então, você pegar qualquer cara ali da 1A, 2A, que claro, são metais, lembra? Metais alcalinos e alcalino terrosos, você vai formar um óxido básico. Dê exemplo aqui o CaO, que é o óxido de cálcio. Perceba que o nome continua sendo fácil, ó, óxido de cálcio. É óxido porque tem oxigênio, cálcio é o metal que está ligado ali, pronto, óxido de cálcio. Esse cara é um óxido bem importante, a gente usa na construção, né, civil. Às vezes aparecem algumas questões falando, mas onde que usa esse cara? A gente usa geralmente para fazer massa, né? Se fazer uma argamassa sobre uma parede, um dia você for dar uma de pedreiro aí, você vai precisar desse cara, CaO. Outro exemplo aqui é o óxido de magnésio, que é o MgO. Então, de novo, é um metal da 2A, então se olhar lá na tabela periódica, é um metal alcalino terroso, junto com oxigênio. Se é um metal com oxigênio, é um óxido básico, ok? Então as questões também podem focar só nisso às vezes. Deixa eu perguntar, olha, tem um monte de ácido aqui, ó, um monte de óxido aqui. Aí dá as formas. Pergunta, quais aqui são ácidos, quais são básicos? Aí é simples. Se for um ametal com oxigênio, geralmente vai ser ácido. Se for um metal com oxigênio, geralmente vai ser básico. Então isso já mata uma questão só sabendo isso. Eu coloquei também óxidos importantes. Porque lembra, não quer que você fique só decorando as coisas, né? Saber o que é óxido e o que não é. Saber onde que usa isso, onde que isso aparece no cotidiano. Onde que você enxerga isso. Então, um dos óxidos mais importantes que a gente tem é o CO2 de fato. Porque ele está ligado a vários mecanismos, né, que acontecem na natureza. O mais famosinho, que você deve ter estudado isso aqui desde a 4ª série, é a fotossíntese. É um processo que, assim, é batido, mas a gente só vive por causa dele. Sem fotossíntese, sem as plantas, estava todo mundo morto. Por quê? O processo acontece da seguinte maneira. Você absorve o CO2 que está aqui na atmosfera, junto com a água, e sais minerais, né? A fotossíntese é um processo um pouquinho mais complicado, né? Aqui está mais simplificado. Você absorve energia luminosa, que é a luz do sol, e com isso você consegue fazer essa reação aqui, ó. Você olha essa reação, você não dá nada por ela, né? Mas ela produz coisas assim absurdamente importantes. Uma que a gente não precisa nem discutir por quê, que é o oxigênio. A gente respira por causa disso. E uma outra que está aqui passando despercebida, mas que é o alimento da planta, né? Você já decorou isso? Fotossíntese é o processo que a planta produz o próprio alimento. As plantas são autótrofas. Você decorou isso aí, mas por que isso aqui é importante? Porque isso aqui, na verdade, tem até a ver com a física. Quando você faz essa reação de fotossíntese, olha só que interessante. Você está transformando a energia do sol em energia química. Porque isso aqui, ó, é o açúcar da planta. É o que dá energia tanto para a planta quanto para seres que comem as plantas. E você sabe que tudo funciona em cadeia. Se não tiver a planta, vai morrer o bicho que come a planta. E vai morrer o bicho que come o bicho que come a planta. E vai morrer a gente no meio do caminho. Porque a gente ou come a planta ou come o bicho. Enfim, a fotossíntese é um jeito da gente usar a energia solar para mover os humanos, se você pensar bem. Você usa a energia solar para mover os humanos. Os humanos, no fim das contas, são movidos à energia solar. Olha que interessante. No meio do caminho ali, as plantas transformam a energia solar em algo que elas conseguem armazenar, uma substância que tem energia química, e a gente, ao comer essas substâncias, ou na forma da fruta, na forma da planta em si, você está usando essa energia aí. Suas células conseguem queimar, né, esses açúcares e obter energia. Então, isso é muito vital. É muito bonito até, né? Você vê como que
A natureza tem um mecanismo preciso de funcionar. Enfim, CO2 é um óxido importante, ele aparece em processos vitais para a gente. Só que tem um grande problema também com ele. Ele também pode ser danoso, que é quando a gente vê aqui o efeito estufa. O que acontece? Como eu disse ali, o Sol manda energia luminosa para cá. Manda energia térmica, né? Você já assistiu a aula de física aí, você sabe que a energia que o Sol manda para cá vem na forma térmica. Beleza, até aí tudo tranquilo, a gente precisa dessa energia. Só que tem um problema que acontece quando você tem muito CO2 na atmosfera, que é o seguinte: quando a energia solar começa a esquentar a Terra, a temperatura da Terra, claro, começa a aumentar, aumenta a temperatura da água dos oceanos, aumenta a temperatura dos gases da atmosfera em geral. E o que acontece? Se a Terra fica quente, ela começa a mandar o calor de volta. Lembra que é isso que acontece, né? O calor começa a passar de onde está mais quente para onde está mais frio. Se você pensar que a Terra está aqui no espaço, ao redor da Terra as temperaturas são baixíssimas. Quando você começa a subir na atmosfera, as temperaturas vão caindo absurdamente até chegar em temperaturas próximas aí de 0 Kelvin, né? Quando você vai para o espaço sideral de fato. Ou seja, você vai ter a Terra quentinha e o espaço frio. Então a tendência é que a energia saia da Terra e vá para o espaço. Só que se você tiver muito CO2 no meio do caminho, as moléculas de CO2 começam a pegar esse calor para elas. E tem um problema, elas pertencem à atmosfera da Terra. Então você vai formar meio que uma coberta de CO2 em cima da Terra e isso vai começar a aquecer a superfície além do que devia. É o que a gente chama de efeito estufa. Então forma-se uma estufinha, como se fosse um cobertor de CO2. Você pegasse a Terra e embrulhasse numa blusa de CO2. Então isso é um problema quando tem CO2 em excesso. A gente precisa de CO2 aqui, até porque as plantas só fazem fotossíntese se tiver CO2. Mas se tiver muito, as plantas não dão conta de absorver tudo, porque né, elas têm um limite também de funcionamento, e aí isso passa a ser prejudicial. Então o CO2 é um gás que é um óxido importante, porque ele também aparece ligado à biologia, né? Você consegue conectar várias coisas ali. Aqui a gente conectou 3 coisas, a química, a física e a biologia, tá vendo? Como é que é interessante. Bom, outros exemplos de óxidos que eu não coloquei aqui, mas que são muito importantes também são os óxidos de metais. Metais que a gente chama de minérios. Por exemplo, a economia do Brasil gira em torno desses caras, né? O que as empresas grandes fazem? A Vale, por exemplo, né? Ela pega o óxido de ferro, que é o que você encontra na natureza na forma de rochas, né? Pica isso aí, dá uma moída e tenta tirar o ferro, né? Quando você vende para uma siderúrgica, você vê que tem toda uma cadeia de indústria que está baseada nos óxidos, né? Então são economicamente importantes, tanto para quem tira eles e vende para fora, e para quem transforma esses óxidos em ligas metálicas, né? Aí você consegue fazer o aço, consegue fazer as ligas de alumínio, de cobre. Então é uma fonte econômica importante. O Brasil não é muito inteligente porque geralmente o que ele faz? Ele tira o óxido, por exemplo, de ferro e vende para outros países. E aí geralmente esses outros países, a China, né, Estados Unidos, o que eles fazem? Eles transformam esse negócio bruto, esse óxido bruto, em um produto melhor, né? Transforma em aço, transforma em carro, transforma em iPhone, e aí o que você faz? Você compra esse negócio, ou seja, você vende uma coisa barata que você tirou daqui, manda para outro lugar e depois você compra caro. Você concorda que não é muito inteligente, né? Quer dizer, para o brasileiro em geral acaba não sendo inteligente, para quem vendeu, dinheiro no bolso, né? Mas enfim, os óxidos estão permeando aí várias coisas e é interessante você conseguir enxergar isso, né? Onde que estão os óxidos, que processo que eles participam, você vê que é um negócio até amplo, né? A gente pode ficar discutindo aqui até amanhã. Mas enfim, vou deixar os exercícios para vocês fazerem sobre óxidos. Na próxima aula a gente continua com as outras funções inorgânicas, beleza? Então valeu, falou!